Agora tá ok, tá o slide tudo certinho. Então, tá ótimo. Tá vendo a gente mais, né? Isso mesmo. Então, primeiramente aí, né, todo mundo seja bem-vindo, boa noite aí a todos, agradecer a presença aí de vocês. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre essa novidade, né, que é a Instrução Normativa 2240, de 11 de dezembro de 2024, aonde que ela vem trazer para nós sobre o recibo eletrônico de serviço de saúde. Apesar de ser uma novidade, o recibo eletrônico, mas não é nenhuma novidade a emissão do recibo. A emissão do recibo, ela sempre existiu, né? Desde 1994 ali, já se tinha a obrigação de fazer a emissão do recibo para esses profissionais que prestam serviço para outras pessoas físicas. A mudança que a gente tem agora é que esse recibo ele passa a ser de forma digital. Essa aí é a nossa grande mudança, né? Ou seja, sempre existiu a obrigação. Meu nome é Eric, né? Sou sócio aqui da Comais Serviços Contábeis. Quero agradecer aí ao Cássio, a todos os sócios aí da Rede Psicologia por esse convite e espero aí estar esclarecendo as dúvidas de todos aí e também, se houver alguma dúvida que a gente não conseguir responder, me colocar à disposição aí para depois estar buscando passar esse entendimento aí para vocês. Tá. O que é esse Receita Saúde? O Receita Saúde é esse aplicativo que a Receita Federal está disponibilizando para nós, para que agora faça-se a emissão do recibo através dele, né? E quem que é obrigado a fazer a emissão desse recibo? São os dentistas, os fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Então, quem está nesse rol aqui de profissionais, eles passaram a ser obrigados a emitir esse recibo de forma eletrônica desde o dia 1º de janeiro de 2025. Lembrando que esse recibo, nós estamos falando quando o profissional presta um serviço para outra pessoa física. Aqui, nós já vamos tentar tirar algumas dúvidas assim. Se eu sou uma pessoa física e presto esse serviço para um plano de saúde, o plano de saúde que vai fazer essa retenção, porque o plano de saúde é uma pessoa jurídica. Agora, se eu sou uma pessoa física e presto esse serviço para uma empresa, essa empresa é que vai ter uma obrigação de fazer essas retenções desses impostos. Eu não tenho essa obrigação de emitir um recibo quando eu presto o serviço para uma pessoa jurídica. A obrigação, ela está quando eu presto esse serviço para outra pessoa física. Então, vamos lá, vamos seguir. Essa criação desse recibo, né, ela trouxe para nós algumas vantagens. Quando a gente fala que o recibo vai ser emitido de forma eletrônica, a própria Receita Federal, ela já vai ter o conhecimento desse recibo. E o paciente também. Então, como tem uma interligação desse recibo eletrônico, então vai existir uma menor chance de fiscalização. Por quê? Porque vai existir uma menor chance de erro na hora de preenchimento, né? Ou, às vezes, até de valor. Então, reduz esse poder de fiscalização, né? Esse risco, né, de se cair numa fiscalização, melhor dizendo. Por quê? Porque a partir de agora começa a ser eletrônico, então reduz a chance de erro. Transporte por carnê-leão. Eu vou explicar um pouco mais para frente para vocês entenderem, mas vai facilitar esse trabalho, porque eu não vou precisar mais de colocar essas informações de forma manual, que é também essa alimentação pré-preenchida do carnê-leão também. Maior segurança e controle, por quê? Porque o profissional, ele que vai ter essa habilitação para fazer essa emissão desse recibo, então ele tem mais segurança
do que a gente já viu algumas vezes de acontecer até de falsificação de recibo, né? Uniformização, porque vai existir um padrão agora de recibo, ou seja, tinha às vezes profissional que emitia o recibo no papel comprado um recibo na papelaria, um que fazia um papel, às vezes, na impressora. Então, agora não. Agora existe uma uniformização. Transparência, porque o profissional vai conseguir ter esse controle da emissão desses recibos, e o paciente também. Da mesma forma que o profissional vai reduzir a chance dele de não cair numa fiscalização, o paciente também, porque uma vez que ele também vai ter acesso a esse recibo, ele já vai ter a certeza de que o profissional emitiu esse recibo. A alimentação para o paciente também, ela vai ser já pré-preenchida, porque nós estamos falando de um sistema que já é automático dentro da plataforma da Receita Federal. Vai facilitar o acompanhamento e armazenamento dos recibos, a transparência também para o paciente e a segurança também. Aqui, eu não coloquei aqui, mas tem a questão também da segurança, tanto para o paciente quanto para o profissional, né? Às vezes até mais para o paciente, porque o profissional, para emitir o recibo, ele precisa estar cadastrado junto ao seu conselho. Então, aquele profissional que não é cadastrado, ou por algum motivo ele está suspenso dentro do conselho, ele não vai conseguir emitir esse recibo. Então, vai reduzir bastante aqueles problemas que, às vezes, a gente se depara aí dentro do mercado com pessoas, às vezes, que nem é habilitada para estar fazendo aquele atendimento, emitindo recibo ou fazendo um atendimento que não poderia estar fazendo. Por quê? Porque a Receita criou esse vínculo junto aos conselhos para poder fazer essa amarração. Vocês vão entender um pouco mais para frente também. Aqui, eu quis trazer para vocês como que vai funcionar essa transposição de informações. Então, do lado esquerdo aqui, a gente tem um recibo, aonde que vai ter a emissão do recibo, né, dentro desse aplicativo. Esse aplicativo, após a emissão do recibo, ele já vai estar fazendo a alimentação do carnê-leão. E quando a gente vai fazendo essa apuração mensal, finalizando o ano, quando chega naquela época da declaração do imposto de renda, a gente vai conseguir também importar do carnê-leão para o imposto de renda de pessoa física, onde a gente vai estar fazendo aquela declaração de ajuste anual. Então, nós temos aqui a alimentação na ponta, que é a geração do recibo, temos o carnê-leão, que é onde o profissional faz a apuração ali dos seus resultados e a apuração do imposto, e também tem esse carnê-leão e vai fazer uma exportação para o imposto de renda. Ou seja, todas essas informações, elas vão estar ligadas. Então, vai reduzir bastante essa chance aí de erro, né? De esquecer de colocar um recibo, ou às vezes da pessoa física mesmo, do paciente, não lembrar daquele recibo, agora não. Emitiu o recibo já vai estar disponível tanto para ele quanto para o profissional. Cássio, se eu estiver indo rápido, pode me chamar aí, tá? E se você mesmo achar que tem que voltar para algum detalhe, ou alguma outra pessoa também, pode estar falando. Que a nossa ideia é o quê? Fazer de forma bem clara, né, para que todos consigam absorver o máximo aí, para a gente aproveitar bem esse momento aqui, tá, Cássio? Não, tranquilo, Eric. Naquelas informações que você fez para o paciente também, que pode ser que é uma dúvida que vai surgir dos pacientes, quando a gente já emite esse recibo, se o paciente for declarar o imposto dele e tiver algum abatimento por ser um serviço de saúde, esse abatimento já é calculado no imposto dele lá automático. Desde que ele não faça esse acompanhamento, igual a gente vai ter que fazer mensal. Isso. Quem precisa fazer o acompanhamento mensal para apuração de imposto é o profissional. O paciente, ele vai ter o mesmo aplicativo, mas com um formato de paciente, onde ele vai estar acompanhando os recibos que foram emitidos para ele.
Quando for o período do imposto de renda, se ele for uma pessoa que precisar, se ele for obrigado a declarar o imposto de renda, ou se por algum motivo ele for fazer o imposto de renda da pessoa física, ele vai ter como já vai estar pré-preenchido esses recibos que foram emitidos contra ele. O paciente, então, tem como acompanhar a emissão dos recibos para ele. Durante o decorrer do ano, o paciente não tem uma dedução ali. Ele tem a dedução desses recibos quando ele vai declarar o imposto de renda no ano seguinte. Entendi. Entendeu? Tá. Sim. Tá. Então, vamos lá. Para fazer a emissão desse recibo, a gente tem uns pré-requisitos, que eu preciso ter a senha Gov, ela precisa ser um nível prata ou ouro. Esse nível, quando eu falo nível, é um nível de segurança, tá? Eu preciso ter o registro ativo, né? Então, eu tenho que estar ativo dentro do meu conselho, porque a Receita Federal, ela vai confirmar, junto ao conselho, de forma eletrônica, se aquele registro é ativo ou não, no momento que você for realizar o cadastro. O cadastro, ele vai ser realizado dentro do Carnê-Leão. Eu vou explicar aqui para vocês como vocês vão realizar esse cadastro. Então, o meu primeiro passo, então os meus requisitos, ter a senha Gov, ter o registro profissional ativo e realizar o cadastro dentro do Carnê-Leão Web. Aí agora vamos dar uma detalhada aqui. Para quem não está familiarizado com a senha Gov, eu até coloquei um link aqui abaixo, que é o gov.br. Você vai, quando você visualizar esse menu lá, é aonde você faz o acesso da sua conta Gov, né? E se ela não for nível prata ou ouro, você precisa aumentar esse nível. Dentro do acesso do Gov, existe lá uma parte onde que fala de segurança. Então, você precisa fazer com que esse acesso seu ele tenha um nível prata ou ouro, para conseguir fazer o processo de cadastro, tá? E a emissão de recibo também. Agora aqui, nós estamos falamos então como que faz aonde que eu tenho essa senha Gov. Agora nós estamos falando aqui como eu vou acessar o meu Carnê-Leão. Eu já estou na tela aqui, que eu coloquei para vocês, onde vocês vão acessar o Carnê-Leão para realizar o cadastro enquanto profissional. Eu estou fazendo assim, Cássio, no detalhe, mas é claro que tem profissionais aqui que já têm um cadastro, que já emitiu o recibo de forma manual e que já estavam fazendo a apuração do seu Carnê-Leão mensal. Aproveitando aqui, o Carnê-Leão, a gente precisa fazer uma apuração mensal para verificar se eu tenho ou não imposto para pagar, né? Então, dentro desse menu, desse link aqui, eu até coloquei, ele é até complicadinho, que é o CAV.receita, porque é o link do ECAC. Mas se você já jogar dentro do Google, você escrever lá ECAC, que é esse do lado do esquerdo, aqui na parte superior, se você jogar ECAC, você já cai nesse portal aqui, você pode clicar e com a senha Gov você vai cair nessa tela. Então, você vai acessar o Carnê-Leão. Eu expliquei aqui, né, mais ou menos do Carnê-Leão, que é onde você faz a apuração do seu imposto mensalmente. A gente tem que lembrar que a apuração do imposto é onde eu jogo as minhas receitas e jogo também as minhas despesas que estão ligadas à atividade. Não é a declaração do imposto de renda onde eu jogo as minhas despesas pessoais, não. O Carnê-Leão é onde eu lanço as minhas despesas ligadas à minha atividade aqui. Quando você entrar dentro do Carnê-Leão, eu coloquei aqui 2 menus que são os menus chaves, que eu preciso estar cadastrado como trabalhador autônomo e preciso identificar a minha ocupação. E lembra do registro profissional? Se ele não estiver ativo, é aqui, ó. Você vai colocar, então, o seu registro profissional. Tem outras informações solicitadas, mas são informações simples, nome, endereço, são informações simples que vocês vão conseguir preencher. Isso aqui são os 2 pontos chaves para a gente poder liberar a emissão do recibo dentro do aplicativo da Receita Federal.
Por quê? Porque eu preciso entrar, então, dentro do Carnê-Leão, me habilitar. Então, eu entro no Carnê-Leão Web, me habilito enquanto profissional, identifico ali meu registro profissional, para que, quando eu for fazer o acesso do aplicativo para a emissão do recibo, apareça a opção de profissional. Porque lá dentro desse aplicativo eu tenho tanto quanto paciente quanto profissional para poder emitir o recibo. O paciente só vai ter acesso ao recibo que foi emitido para ele. Eric, deixa eu te perguntar, antes de você passar para esse próximo. Nesse caso, eu vou pegar o meu exemplo, mas tem outros psicólogos que estão aqui hoje que têm um CNPJ. Certo. Influencia nessa emissão do Carnê-Leão? Como que funcionaria? Tem diferença? Não tem? Muito boa pergunta, Cássio. Lembra lá no início que eu falei assim, ó, o recibo, ele é emitido quando você presta serviço de pessoa física para pessoa física. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui é para o profissional que hoje está trabalhando como pessoa física. Quando eu falo em pessoa jurídica, esquece recibo. A gente vai para a nota fiscal eletrônica, apuração de imposto pela pessoa jurídica. Faz Carnê-Leão? Para o profissional, pessoa física, faz o Carnê-Leão. Para o empresário, né, aquele que é o sócio de uma empresa ou empresário individual, ele vai emitir a nota fiscal pela empresa e apurar o imposto pela empresa. Ok? Entendi. Entendeu? E só uma coisa, que aí eu vou pegar, igual eu falei, eu estou com as minhas dúvidas também, porque hoje eu atendo, assim como Júnior, Gabi e os outros, e aí a rede tem um outro funcionamento, ela não emite recibo para os sócios. Certo. Como funcionaria para a gente? O Cássio, eu vou ter que emitir por isso que eu perguntei dessa dúvida do Carnê-Leão. Eu, enquanto Cássio, não emito pela rede, mas eu vou ter que emitir um recibo separado meu, igual eu fazia, ou às vezes, dependendo do meu faturamento, eu vou ter que criar um CNPJ, como que seria isso? Boa. Assim, ó. Eu posso ser sócio de uma empresa e posso também trabalhar enquanto pessoa física. Não vai ter nada que te impede. Então, eu posso ter uma empresa onde eu faturo pela empresa, emito nota fiscal pela empresa, e posso também fazer atendimento pela pessoa física e fazer a emissão do recibo agora de forma digital e apurar o Carnê-Leão também, já dentro do sistema da Receita Federal. Então, a gente tem que separar aqui duas pessoas, pessoa física, pessoa jurídica. Aí, um bom exemplo seu, você poderia estar emitindo pela pessoa jurídica ou emitindo pela pessoa física. Qual é o grande detalhe? E isso, já até dando um passo a mais aqui, nós precisamos estar sempre buscando formas de pagar menos imposto, né? E que não tem nada de errado nisso. Então, eu posso, se eu entendo que, enquanto pessoa física, eu estou pagando muito imposto, eu preciso fazer um estudo de viabilidade, né, um planejamento tributário, e ver se compensa eu abrir uma empresa para ver se eu vou estar recolhendo menos imposto enquanto pessoa jurídica. Aqui nós estamos falando da pessoa física, tá, Cássio? Mas essa análise de imposto, de planejamento tributário, ela tem que ser feita individualmente, de acordo com cada cenário de cada profissional. Sim, não, eu fiz realmente a pergunta para tirar essa dúvida, porque pode surgir, e em alguns momentos eu faço formação e surgem elas, se eu fico CNPJ ou não, se eu crio um CNPJ, mas muito vai variar de cada profissional, e se compensa ou não, igual você falou, né, ele manter no CPF dele, então ele tem que fazer essa habilidade para ver em qual caminho que ele vai seguir, qual que vai ser melhor. Isso mesmo. Justamente. Por quê? Porque às vezes eu sou um profissional pessoa física, que eu possuo muitas despesas, às vezes de aluguel, água, energia, dentro da minha atividade, que compensa eu apurar meu imposto através do Carnê-Leão. Agora, de repente, eu sou um profissional que já estou com um faturamento bacana, que a tabela do imposto de renda da pessoa física, ela está deixando de ser interessante. Então, eu preciso fazer um estudo e ver se compensa eu abrir uma empresa e começar a faturar por essa empresa.
Ficou, Eric, ficou obrigado. claro? Ficou claro, sim. Tá, então tá bom. Então, quem vai poder fazer o acesso desse aplicativo para estar emitindo esse recibo? Tanto o profissional de saúde, né, que são esses que a gente falou, quanto um representante do profissional. Ah, então nós trouxemos aqui uma pessoa a mais. O que seria esse representante do profissional? Por exemplo, você tem uma secretária. E aí você não tem tempo para estar fazendo emissão desse recibo, ou então, de repente, você quer nomear alguém para estar fazendo esse trabalho para você. Então, você vai estar podendo nomear, né, passar uma procuração para que essa pessoa te represente. Essa procuração, ela é feita até de forma simples, tá? Porque a Receita Federal, ela deixou assim, ela já entende que às vezes tem profissionais que vão estar necessitando desse profissional aí, de alguma pessoa para estar fazendo essa emissão de recibo para o profissional. O paciente, por quê? Porque o paciente vai estar consultando os recibos que foram emitidos para ele, né? Então, vão ser essas três figuras que vão ter acesso a esse recibo, né? A esse sistema. Para o profissional, quando ele for eleger uma pessoa para te representar, que seria o representante, então ele vai estar precisando cadastrar uma procuração. Eu até não coloquei aqui eu coloquei o menu. Lá dentro daquele ECAC, você vai estar chegando a esse menu de procurações e liberando uma opção que é o imposto de renda pessoa física. Mas se eu voltar aqui, eu acho que dá até para vocês verem aqui, ó. Esse aqui é aquele menu do ECAC lá. Aqui, ó, tem uma opção aqui que é de senhas e procurações. Do lado esquerdo, abaixo de cadastro, um menu azul. Aqui é onde eu vou estar clicando para realizar o cadastro de uma procuração para que uma pessoa me represente e faça a emissão do recibo por mim. Então, o profissional, ele pode, então, estar habilitando um terceiro, né, para estar fazendo essa emissão de recibo por ele. Agora, vamos aqui começar o nosso aplicativo, né, aonde eu vou estar fazendo a emissão do recibo aí. Esse aplicativo, para fazer emissão, ele está disponível tanto no celular quanto dentro do Carnê-Leão. A Receita Federal, dentro do manual, ela tem falado muito do celular, né, desses smartphones, que é uma forma que é um dos aparelhos hoje mais usados, né, e que é bem mais prático também. Então, você vai dentro do seu App Store ou do seu Play Store a buscar esse aplicativo aqui que é Receita Federal. Fez a baixa desse aplicativo, que é o da Receita Federal. Você vai entrar dentro desse aplicativo, você vai clicar e vai abrir para poder colocar a senha Gov. Depois que você fizer isso, vai aparecer para você, então, a opção da Receita Saúde, que é aqui que está o aplicativo, né, que vai estar fazendo a emissão do recibo. Eu trouxe aqui algumas telas para vocês já ir familiarizando aí com a tela do recibo. No meu tá escuro é porque no meu a tela está escura, mas ele define de acordo com cada celular aí. Então, entrei dentro do Receita Saúde. O que vai aparecer para mim? Vai aparecer essa segunda tela, perfil do profissional, e aqui embaixo vai aparecer a opção para mim emitir um recibo. Eu vou clicar, vai aparecer para mim aqui digitar os dados do meu paciente, e aqui vai aparecer, então, para mim digitar também a questão dos valores, né, que está sendo cobrado aí. E aqui embaixo eu já vou clicar para visualizar recibo e compartilhar. Então, vocês entendem, assim, que é bem simples o aplicativo. Porém, eu preciso fazer um passo antes do aplicativo, que é acessar o Carnê-Leão e fazer aquela parte de configuração para que seja liberado o acesso enquanto profissional. Se você não fizer isso,
Como eu não sou profissional da saúde, eu fiz também no meu celular, só aparece aqui como paciente. Esse é o mesmo acesso para o paciente, mas ele só vai ter acesso ao paciente e vai visualizar apenas os recibos que foram emitidos contra ele. Existe uma opção de fazer a emissão também do Carnê-Leão via web dentro do Carnê-Leão. Então, você faz aquele acesso dentro do ECAC, acessa o Carnê-Leão e dentro do Carnê-Leão vai ter uma opção também para você gerar o recibo via web. Talvez pode ser que dá um pouco mais de trabalho, mas é a mesma coisa também. Aqui, o Cássio, agora que eu acho que chega um ponto assim, aonde a gente começa a colocar uns pontos chaves assim. Eu até trouxe aqui ó, artigos, até coloquei, mas o mais importante é que vocês entendam. Porque a Receita Federal, com essa instrução normativa, ela até tirou algumas dúvidas que a gente tinha lá no passado e trouxe assim de forma bem clara mesmo, né? Que é o quê? Quando é que eu considero efetivada a minha prestação de serviço para efeito da emissão do recibo? No momento do pagamento. Então, vamos lá. Eu combinei ali, né, com o meu paciente que ele vai estar me fazendo o pagamento uma vez por mês, né, após 4 sessões. Um exemplo. Quando é que eu vou emitir o recibo para ele? Quando ele realizar o pagamento. Ah, mas eu combinei com o paciente que ele vai fazer um pagamento para mim de 3 meses de atendimento. Quando é que eu vou emitir o recibo? De qual valor? Do valor daquele momento que ele realizou o pagamento pelo serviço. Mesmo que aquele serviço seja prestado posteriormente de forma fracionada. Então, aqui nós temos 2 pontos aqui, dentro dessa explicação. O momento que é efetivada a prestação de serviço, o momento que o momento que eu preciso reconhecer, né, a realização para a emissão do recibo, que é um recibo para cada pagamento realizado. Ou seja, se eu combinei com ele que eu vou receber a cada sessão, então eu vou emitir um recibo para cada sessão. Se eu combinei com ele, se eu vou receber antecipado, eu emito um recibo antecipado. Tá. Aí agora nós vamos para uma parte que até no início eu estava conversando com o Cássio, que é a questão de que às vezes tem muitas pessoas que não estão se atentando a essa nova modalidade. Porque antes de 2025, acontecia muito de recibos serem emitidos após a virada do ano, né? Às vezes emitia recibo o ano todo para aquele paciente que vinha pegar depois que virava o ano. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque essa emissão agora, ela está limitada. Essa limitação de 60 dias, anteriores da data atual, ela, inclusive, não está na instrução normativa, mas ela está dentro de uma live que a Receita Federal fez para fazer toda essa explicação. Então, nós estamos entendendo que temos 60 dias para emitir um recibo de forma retroativa, por explicação da própria Receita Federal. Agora, existe também dentro da instrução normativa que eu posso estar, em qualquer momento, antes de uma fiscalização, emitindo um recibo. Porém, nós temos que tomar cuidado, porque a apuração do imposto ela é mensal. Estamos no mês de janeiro. Finalizou o mês de janeiro, o meu imposto vai vencer ali no final de fevereiro. Estamos no mês de janeiro, o meu imposto vai vencer no final de fevereiro. Se eu vou emitir o meu recibo lá em março, o meu imposto já venceu. Então, eu já deixei de contabilizar aquele recibo e, possivelmente, eu fiz uma apuração errada, por falta de um recibo que não foi emitido na época correta. Então, pensar que, por mais que o prazo
é de 60 dias, eu preciso lembrar que a minha apuração do imposto ela é mensal. A Receita Federal trouxe também, nesse artigo 7 aqui, dentro da instrução, que se porventura eu faço a emissão de algum recibo, por exemplo, a consulta era R$ 200, eu fui lá e preenchi como 2.000. Eu cometi um erro na hora de preencher o recibo. Você tem 10 dias para fazer aquela correção. Então, passou os 10 dias, não vai poder mais fazer o cancelamento. Então, precisa ter bastante cuidado, né, na hora da emissão desse recibo, porque esse prazo, ele é curto. Cássio, aqui tem alguma dúvida? Essa parte eu acho que ela é muito importante. Sim, eu vou tirar uma dúvida minha, mas teve uma psico que perguntou. Liliane, já já vou trazer a sua dúvida, mas vou trazer a da Késia primeiro, e aí depois a gente retoma na sua, tá? Ela está perguntando, Eric, se o paciente pede o recibo para enviar para o convênio, para receber parte desse valor de reembolso, como ficaria? A gente emite o recibo normal e o paciente manda esse recibo para o plano? Convênio. Sim, porque nós temos que entender que ela não está prestando serviço para o convênio, né? Para o paciente. Ela está prestando para uma pessoa física. Então, quando ela presta para uma pessoa física, ela cai nessa regrinha aqui que a gente está falando do recibo. O paciente é que vai pegar o recibo e pedir o reembolso para o plano. Uhum. Eric, como eu tinha falado de algumas dúvidas minhas também, espero que tenha ficado claro, tá, Késia? Deixa eu ver aqui. Ah, a Beatriz perguntou também, antes de eu trazer minha pergunta. No caso, se o paciente pagar de um mês o valor de 4 sessões, eu preciso de emitir 4 recibos do valor total? Ou apenas, aliás, 4 recibos separados, ou só um recibo do valor total? Tá. Lá, no artigo 3º, nesse parágrafo 2º, ele fala o seguinte, que é um recibo para cada pagamento. Então, se o paciente fez o pagamento uma única vez, eu vou emitir apenas um recibo. Se o paciente ele fez 4 pagamentos, eu vou emitir 4 recibos, ou seja, um para cada pagamento. Entendi. Então, só para ver se eu consigo deixar claro para o pessoal também, gente, ó, se foi por sessão pagamento, como o Eric falou, é um recibo para cada pagamento que você receber. Vou usar um exemplo, eu atendi hoje. Se eu recebi do meu paciente hoje uma sessão, eu vou emitir o recibo referente a essa sessão. Atendendo ele semana que vem, é outro recibo na semana que vem, quando eu receber. Se eu recebo antecipado 4 ou 5 sessões do meu paciente, no dia que eu receber essas 4, 5 sessões, eu vou emitir um recibo referente a essas 4, 5 sessões. Não vai precisar que você emita outros recibos para as outras sessões que eles fizerem, que esse paciente fizer, porque ele não vai ter que te pagar elas, ele já te pagou ela tudo num pagamento antecipado. Da mesma forma, o paciente que te pagar no final do mês. Isso, né, Eric? Isso mesmo. Cássio, até dando uma dica, né? Quando a gente está fazendo a realização da apuração do imposto, ela é mensal. E dentro desse recebimento mensal, eu vou para a tabela ali do imposto de renda. Então, se porventura um paciente me paga antecipado, naquele mês eu vou ter uma receita maior. Pode ser que dentro daquele mês você vai acabar pagando sobre uma alíquota maior do seu imposto, né? Não, mas o antecipado, no caso que eu usei da minha realidade, não seria no exemplo que você deu, de o paciente pagou 3 meses antecipado, que seria no caso que você falou. Seria se o paciente pagou o mês mesmo em vigência, que no meu caso é isso. Eu tenho um paciente que no início do mês ele me paga as 4 sessões. Não, tranquilo. Eu falo assim, né? É claro que é melhor a gente receber antecipado, né? Já receber, às vezes, até por um serviço que vai realizar, né? Ou seja, a gente está antecipando um recurso aí. Mas eu só tô alertando assim, né? Se porventura eu recebo um trabalho de um ano dentro de um mês, eu preciso lembrar que a minha apuração ela vai ser na totalidade daquele recebimento dentro daquele mês. E se eu tivesse feito uma divisão de acordo com as sessões, eu poderia ter feito uma redução ali dentro da apuração mês a mês, de uma base de cálculo às vezes um pouco menor, né? Entendi. Entendeu? Eric,
Mas é claro que tem a questão do caixa, né? De ter entrado o recurso na frente. Isso. E aí, a Letícia perguntou aqui se ela parcelar no cartão, que ela recebe o valor total. Ela emite o valor. Letícia, só para adequar a pergunta, deixa eu ver aqui, emitiu o valor total. Porque tem formas de receber no cartão diferente. Tem pessoas que recebem já, mesmo que a pessoa parcelou o paciente, ela às vezes recebe de uma vez, certo? Certo. E tem pessoas que recebem o parcelamento dentro do que o paciente parcelou. Nesses casos, como ficaria a emissão de recibo? O Cássio, essa pergunta, Então, ela é muito boa, essa pergunta. Por quê? Porque a gente tem que entender, quando eu faço um parcelamento, que é de um parcelamento recorrente, significa que eu vou receber parcelado. uhum, Não é isso? Até porque isso pode acontecer dentro desse parcelamento recorrente, que é o parcelamento recorrente? Eu já combinei o valor e já passou o cartão uma vez só e todo mês vai cair aquela parcela. uhum, Mas, inclusive, esse parcelamento recorrente, ele pode ser cancelado, né? Esse parcelamento recorrente, eu vou emitir o recibo de acordo com cada recebimento, certo? entendi. Agora, a gente tem que entender assim, ó. Agora, se eu pego um paciente, ele vem e ele faz um parcelamento, né? Ele faz um parcelamento do valor, ou seja, está sendo cobrado uma taxa ali. E eu vou receber ali uma única vez, eu tenho que entender que eu recebi uma única vez. O paciente vai até pagar parcelado, mas eu estou recebendo uma única vez. Entendi. Isso daria um problema, Eric, no caso da declaração, porque vamos supor que um paciente me pagou 3 meses parcelado, que para ele vai ser parcela, só que Certo. eu antecipo os recebimentos. Aí eu teria que emitir um recibo total do meu recebimento dentro daquele mês. Dentro daquele mês. E aí, o que que você vai pensar? Para ele, não vai dar problema, Cássio, porque para ele vai aparecer um recibo total, Uhum, né? Para ele, assim como para você, quando você emitir o recibo, vai cair para você uma receita e para ele já vai cair uma despesa. entendi. Mesmo que o dele está parcelado lá, soma-se os totais dentro do mês e a Receita vai entender que é um pagamento só mesmo se eu antecipar e se ele pagar parcelado. Se ele vai estar pagando parcelado. O que vai acontecer é que vocês vão estar falando com o mesmo recibo, entendeu? Entendi. Ele vai estar vinculado um ao outro. Vai estar Não, certo. vinculado a um outro. Então, assim, lembra com aquela chance de cair na malha? Uhum, Nós não vamos ter esse problema, por quê? Porque vai existir, o seu recibo vai bater com a despesa que ele vai estar declarando dentro do imposto de renda. uhum, entendi. Que a Gabriela perguntou aqui, caso o paciente pague a cada sessão, ela poderia emitir um boleto só no final do mês? Um recibo só? Olha, dentro da instrução normativa, ela não deixa claro a questão cronológica da coisa, né? Ela não coloca para nós se é mensal, se é diário, se é por horário. A gente até chegou a cogitar na diferença de horário e a diferença de emissão de recibo. O que a gente orienta? O que nós estamos orientando? Emite o recibo de acordo com cada recebimento. Uhum, Agora, existe para nós também um entendimento que isso não vai fazer uma postergação de imposto. Por quê? Porque quando eu vou fazer a apuração do imposto, daquele mês, todos os recibos emitidos dentro daquele mês, seja do dia 1 ou dia 30, eles vão para uma mesma base de cálculo. Então, não vai existir uma redução no recolhimento do imposto. Mas, quando a gente vai para a instrução normativa, ela fala para cada pagamento realizado. Então, a nossa orientação é que se faça o recibo para cada pagamento realizado. recebeu, emite o recibo. Recebeu e emite o recibo. Uhum. Uma das dúvidas já está aí, né? Que você já tinha tirado, que é se posso cancelar o recibo ou não. Certo?
Mas uma questão que vem, não sei se ainda vai mostrar, é que é a questão das alíquotas, porque a gente está no momento de reajuste de sessões e tudo, até para que a gente comece a ter uma noção de como a gente faria esse reajuste. Certo. Cássio, hoje a gente trouxe aqui realmente foi dos recibos, tá? Aí, Uhum, o que que eu oriento aí? Tá fazendo a configuração do carnê-leão, faz a configuração, você pode estar entrando, fazendo a emissão de um recibo teste, né? Faz a emissão, entende ali a apuração do imposto e, na sequência, você faz o cancelamento. Ou também, se você desejar também, o caso, a gente pode depois estar falando das tabelas do imposto, né? uhum, O que é importante? Precisa ficar atento, porque nós estamos com várias mudanças, né? Tem a situação do PIX, né? Questão de recebimento. A Receita Federal, ela cruza essas informações de movimentação bancária há muito tempo. Aí ela deixou de usar um recibo que era feito ali de forma individual e já colocou ele de forma digital, até para fazer toda essa amarração. Então, a uhum, gente precisa preocupar, né? Se eu estou realizando recebimento, eu preciso começar a prestar atenção ali se eu estou deixando de recolher imposto e se, em algum momento, eu estou achando que o imposto que está sendo gerado, ele está muito fora, faça um planejamento, veja se é possível abrir uma empresa, se vale a pena, se já está no momento. uhum, Quando a gente começa ali, Cássio, numa remuneração, ó, eu vou falar valores, mas não é regra, tá? Porque depende também do nível de despesa dentro do carnê-leão da pessoa física. uhum, Mas você começou a passar de 7 mil ali, você já começa a ter que acender uma luzinha. Porque quando você começa a ter uma receita e suas despesas não acompanham, você começa a ter uma sobra grande, maior, né? E essa sobra vai virar base de cálculo para o imposto. Então, entendi. apura o imposto, faz uma simulação, está com uma alíquota que está passando ali de 6% de imposto de renda, já começa a pensar numa pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica hoje, ela começa com uma alíquota ali de 6%. Então, passei de 6%, opa, já posso fazer conta aqui. Entendi. Eric, teve até mais uma pergunta aqui. É, a Receita considera algum tipo de valor social para atendimento? Que normalmente a gente, às vezes, quando vai atender, estipulamos o nosso preço, tem um preço mínimo também que o Conselho Federal estipula para sessões, Certo? mas a Receita reconhece isso de alguma forma? Olha, se houve a cobrança, ela precisa ser emitido o recibo. Uhum, Se eu estou cobrando valor social, se é de R$ 10, eu preciso entender que a, a obrigação de emitir o recibo, ela já existe. Agora, a partir do momento que não existe o recebimento, não existe a geração da obrigação de gerar o recibo. então, mesmo se eu cobrar R$ 10, R$ 20 na sessão, eu tenho, se o paciente quiser o recibo, o ideal é que eu emita esse recibo. É obrigação, né? Tem que declarar mesmo sendo valor social. Sim, é obrigação. O que nós temos que entender é assim, dentro das minhas receitas, eu posso cobrar R$ 50, né? Um exemplo, 30, 20, dependente, mas dentro da apuração do imposto é a somatória de todos os recibos. Então, Entendi, por mais que eu tenha um valor, às vezes, que é baixo, pode ser que na somatória tenha um imposto a ser recolhido. E o que a instrução normativa traz ou você é obrigado a realizar, emitir o recibo para cada recebimento. entendi. Outra dúvida que está aqui, e se for, por exemplo, eu atendo um menor de idade, e Certo. a mãe paga as sessões, esse recibo tem que ser no nome da mãe mesmo, que está pagando, porque o dinheiro vai sair da conta dela, por exemplo, para a minha, e aí lá tem um campo de observação, no qual eu falo que eu atendo o filho ou a filha, Tem, aqui, ó. Eu até voltei aqui, ó. Tem o campo.
na quarta tela do lado direito, tem um campo do pagador, tá vendo? Sim. Então, tem o campo para... desculpa, aqui tá, ó, aqui já é a informação do recibo. A terceira. Aqui tem o CPF do pagador e o CPF do beneficiário do serviço. Tá. Caso esse beneficiário não tenha CPF, já viu alguma questão sobre isso? Na verdade, hoje a pessoa física é obrigada a ter o CPF. Não, eu falo assim, igual, se eu atendo um menor de idade, se bem que acho que todo menor de idade hoje já tem CPF, Já né? tem CPF. Emitir essa certidão da Luísa, quando ela nasceu, já veio com o CPF dela. Já tem CPF. Essa chance, né? Sem chance. Então, assim, se porventura, né, eu tenho um pagador diferente, que aqui tem até essa opção de marcar aqui, ó. Se é o mesmo, ok. Se não é o mesmo, eu vou preencher aqui com o CPF do beneficiário. Não, ótimo. Eu, no final, Suzana, a gente vai estar compartilhando o telefone do Érico, da contabilidade, para vocês poderem entrar em contato, tirarem a dúvida de vocês, às vezes verificar o que ele poderia atender vocês da melhor maneira, tá bom? Deixa eu ver. Érico, mais uma pergunta aqui rapidinho. Aqui, ó, no caso de uma paciente, o namorado paga as sessões dela, sendo que a paciente na declaração não é dependente desse namorado. Como que faz? Dá para fazer daquela maneira que você mostrou? Olha, você vai informar lá até como beneficiário, né, do serviço, mas eles vão ter uma situação na hora de declarar o imposto de renda, né? Então, o recibo tem que ser no nome do namorado, no caso. Do pagador, né? Mas Porque pode colocar nada a como gente tem o beneficiário. pagador e tem o beneficiário. A questão de dedução desse recibo depois na pessoa física que vai ser particular de cada um. Por quê? Por que que existe esse beneficiário? Porque existe o dependente, né? Então, quando eu vou para o meu imposto de renda, eu tenho essa situação também do dependente. Eu tenho do pagador e do dependente. Então, mas aí vai de cada situação, né? Dentro da declaração do imposto de renda. Entendi. Aqui, ô Cássio, só para a gente passar essa parte, aí a gente continua nas perguntas, tá? O ano de 2024, então, não era obrigatório, pode-se fazer a emissão de recibos retroativos para o ano de 2024, e o prazo é até o início da declaração de imposto de renda agora de 2025. Então, se alguma pessoa optar, não é facultativo, né, em fazer esse recibo referente a 2024, ainda dá tempo de fazer. E eu só trouxe aqui que existe penalidade no caso de descumprimento da emissão do recibo saúde, tá? Então, Entendi. só preocupar com essa parte aí, tá, o Cássio, que a gente tem é uma obrigação e já existe penalidade. Entendi. Uma questão que às vezes pode surgir aqui, ninguém perguntou ainda, mas como eu estava pensando, é muito comum, Eric, que todo prestador de serviço, né, não emita nota ou recibo de todos os serviços prestados, porque tem paciente que não perde, tem pessoas que às vezes não perde, e aí a pessoa não vai declarar, nem o profissional às vezes. Com o Receita Saúde agora, como que fica isso? Porque agora vai ter o 60 dias, então isso aí já vai atrapalhar. Então tem que ser uma coisa muito bem alinhada com o paciente, porque não vai ter esse retroativo mais, porque senão gera um grande problema, tanto para a gente quanto profissional, quanto para o paciente. O Cássio, uma coisa que é muito importante é assim, ó, a opção de não emitir o recibo, tanto combinado ou não com o paciente, hoje a gente tem que tomar cuidado por causa desses cruzamentos que a Receita Federal tem feito e dessas penalidades, né? Inclusive, existe dentro do Código Civil, hoje, eu não vou recordar, aonde que existe até uma penalidade de reclusão. Mas não estou aqui querendo fazer terrorismo, não. O que eu acho que é mais importante, a gente tem caminhado para uma situação das coisas estarem muito online, né? As coisas estão muito rápidas. Então, ou eu emito um recibo, o paciente já tem acesso, eu já consigo jogar para dentro do carnê-leão. Então, a gente tem que começar a fazer planejamento,
né? Se eu tenho uma situação de que estou recebendo, ainda mais, nós estamos no momento onde que eu recebo por Pix, eu recebo por cartão de crédito, e tudo isso, mesmo que vieram essas revogações, a gente não pode esquecer que o banco tem o E-financeiro, que informa para a Receita Federal essa movimentação financeira, vocês têm um imposto de renda, que aonde vocês têm que declarar ali a movimentação do banco, o que tem de saldo. Tem pessoas que estão construindo patrimônio, que chega lá na época do imposto de renda, não consegue justificar isso. Então, eu acho que a gente tem que começar a partir para um momento de planejamento. É igual eu disse, né? Uma pessoa jurídica, ela pode começar ali com uma alíquota de 6%. Se a gente for pensar, uma alíquota de 6% é uma alíquota bacana para se recolher o imposto. Uhum. Né? E evitar uma dor de cabeça maior e, de repente, está tudo regular, né? Às vezes o paciente não precisa nem pedir o recibo. Eu fiz o atendimento, recebi, já faço a emissão do recibo e vou dormir tranquilo. Eu Uhum. acho que a gente está chegando num momento assim que a gente precisa começar a planejar, ter um planejamento tributário, vou entender em que momento que eu estou aqui enquanto profissional, estou começando, então às vezes é melhor ficar na pessoa física, vou acompanhar essa alíquota de recolhimento de imposto, ou Uhum. não, comecei a faturar um pouco mais, está ficando pesado aqui na pessoa física, será que é interessante migrar para a pessoa jurídica? Uhum. Eu acho que é isso, Cássio. Beleza, obrigado. Aí, ô Cássio, se tiver mais alguma pergunta, estou aberto aqui. Tem mais uma aqui que chegou agora. Ainda não realizei o cadastro no Receita Saúde e já tive alguns recebimentos em janeiro. Depois de feito esse cadastro, qual é a melhor forma de emitir os recibos das primeiras semanas de janeiro? Então, eu também tive essa situação, que eu ainda não fiz, e já recebi de algumas pessoas. Como que eu posso estar emitindo esse recibo? É dentro do retroativo ainda, mesmo que está em janeiro? Sim, sim, porque lembra que a gente tem aquele prazo ali de 60 dias? Uhum. Então, você pode, tanto agora em janeiro, ou se de repente você ainda passar um pouco de janeiro, você ainda tem um prazo aí para fazer a emissão desse recibo retroativo. Então, até 31 de janeiro, isso que eu já recebi, assim como quem... Deixa eu ver aqui quem perguntou de novo, que eu já esqueci o nome. A Bruna. Assim como a Bruna já mandou que outros devem ter passado pela mesma coisa, então até 31 de janeiro ainda consigo, até mais, né? Mas o ideal que seria até 31 de janeiro eu fazer a emissão desses recibos para ficar dentro do mês de janeiro e a alíquota de janeiro não ser mais alta, porque não ser mais alta porque eu emiti em outro momento. Outro momento que eu falo, se eu emitir ela em fevereiro, eu pagaria esse valor como recebimento de fevereiro ou não? Ó, vamos sempre pensar na base legal. Se eu recebi em janeiro, eu vou emitir em janeiro, certo? Uhum. Então, se eu emitir em janeiro, eu faço a emissão em janeiro e vou fazer a apuração do imposto, né, ver se vai dar um imposto a recolher ou não, que vai Uhum. vencer em fevereiro. Agora, se eu, se a gente já tivesse no mês de fevereiro, recebi em fevereiro, eu vou emitir em fevereiro para pagar em março. Entendi. Eu acho que a gente tem que pensar aqui só relembrando das regrinhas. O recibo, ele tem a prestação do serviço, ele se dá no momento do recebimento, e a emissão do recibo, ele se dá no momento também do recebimento do paciente, né? Que o paciente paga para vocês. Tá ótimo. A Jaciara levantou a mão para fazer uma pergunta. Se você quiser perguntar, Jaciara. Olá, boa noite. Eu sou pessoa jurídica porque eu presto serviço para uma empresa enquanto psicóloga. Eu abri minha empresa, né? Certo. Então, eu não tenho que me preocupar enquanto emitir nota para essa nova nota de saúde, né? Eu posso continuar emitindo pela pessoa jurídica mesmo, então. Correto, perfeito, isso mesmo. O recibo, a Receita Saúde foi feito para prestadores pessoa física prestando serviço para pessoas físicas. Você, enquanto pessoa jurídica, você vai seguir as regras da pessoa jurídica, que é a emissão de nota fiscal. Foi bom essa pergunta dela,
Talvez não seja a situação de alguns aqui, mas existem profissionais cadastrados em prefeitura que ele pode estar obrigado a emitir nota fiscal da pessoa física. Não é o nosso caso aqui, né? Mas pode ser que tenha alguém no município assim. Esses profissionais que estão obrigados a emitir a nota fiscal enquanto pessoa física, ele também é obrigado a emitir o recibo. Então, só não vamos confundir. Não estou falando agora para confundir. Estou falando só separando. Porque existem prefeituras que obrigam pessoas físicas a emitir nota. A prefeitura coloca essa obrigação e a Receita Federal agora também trouxe essa obrigação. Uma coisa não elimina a outra. Agora, a partir do momento, igual a colega disse, que ela tem uma empresa que vai emitir nota, pessoa jurídica, não tem que se falar em Receita Saúde. Sim, mesmo que eu atenda, essa empresa eu abri justamente para atender o município da minha cidade, né? Certo. Então, eu atendo também, né, de forma autônoma, aí eu não emito, normalmente, para os meus pacientes. Certo. Que eles pedem. Assim, ó, vamos lá. Na sua empresa, você pode estar faturando tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física. O que é o bacana? Você procurar entender, talvez você já até saiba, qual é a alíquota que está o seu imposto. Dependendo, pode ser que seja interessante você faturar também para esses pacientes seu, pessoa física. Por quê? Entendi, ótimo. Né? Porque, assim, como você já tem uma empresa, você você já tem uma oportunidade a mais de escolha, né? Vamos dizendo assim. Eu posso tanto, né? Eu tenho uma empresa que é para atender um órgão, mas eu faço atendimento pessoa física. Ok, mas eu posso também estar usando essa empresa para faturar pessoa física? Sim. Perfeito, tirou minhas dúvidas, obrigada. Eric, a Ana Paula também já levantou a mão para perguntar, eu já vou liberar para ela perguntar também, tá, Ana Paula? Mas nesse caso da Jaciara, que ela usou esse exemplo, pode ser uma dúvida. Igual ela já tem o CNPJ e tem a pessoa física. Jaciara, você separa os recebimentos, igual, por exemplo, o seu atendimento dos seus pacientes vai para uma conta pessoa física e o da prestação de serviço vai para uma conta jurídica. Você mantém essa separação? Por que eu estou perguntando isso, Eric? Porque se às vezes do paciente dela entrar para a conta da empresa, ela teria que estar emitindo uma nota pela empresa, certo? Correto. Exatamente, eu fiquei com dúvida justamente porque normalmente dos meus pacientes eu recebo pelo meu Pix, agora pela empresa, pelo meu CNPJ. Agora essa questão do governo ficar observando e tudo mais, eu também... Assim, ela está fazendo, então, de forma correta, né, separando, a gente chama de entidades, né, então ela tem a entidade pessoa física dela, que ela está recebendo na pessoa física, que ela está prestando serviço para outras pessoas físicas, e na empresa ela está recebendo, quando ela fatura para o órgão, ela está recebendo pela empresa. Tranquilo. O importante, o que o Cássio quis alertar aí, eu acredito que seja isso, Cássio, né, é tomar cuidado para não misturar as coisas, né? Eu estou aqui com a empresa aberta, com a conta da empresa, recebendo de pessoa física, mas não estou faturando para a pessoa física. Esse é um erro, né? Porque você tem uma empresa, a partir do momento que você recebe pela empresa, na conta da empresa, você deve faturar pela empresa, né? Agora, se eu estou recebendo na conta pessoa física, você vai ter que começar a observar essa emissão de recibo seu pela pessoa física. Porque senão na hora que a Receita cruzar os dados, não vai bater. Que aí é o problema, né? É um problema. Ana Paula, se você quiser perguntar também, tá? Boa noite, gente. Eric, a minha dúvida é em quem atua dentro da psicologia do trânsito, por exemplo. Né, a gente vai lá, faz o plantão e aí depois a gente recebe referente ao valor. Geralmente o valor é um valor cheio que é dividido entre os profissionais, então tem as variações mensais, não é um valor fixo do seu plantão, é um valor do montante que a clínica recebe. Quando eu recebo, eu não recebo pela conta da clínica, eu recebo pela conta física pessoal da dona da clínica. Entendeu? Tipo, ela me paga pela conta dela. E aí, como que fica essa separação aí? Porque eu tenho que
emitir também, faço pelo CPF dela? Como é que funciona isso? Entendi. Então, quando ela está recebendo dessas pessoas que estão lá, é, ela está prestando serviço pela clínica, não é isso? Ela naquele momento Sim. ali que vocês estão recebendo ali, as pessoas, vocês estão no ambiente ali da clínica, não é isso? Isso, mas os recebimentos delas são de pessoa física. Os candidatos que vão lá fazer os testes, eles pagam para a conta física dela. E Certo, é através dessa conta que ela repassa para os profissionais. entendi. É, o ideal aí é porque, assim, ó, nós estamos com uma terceirização de um serviço, né? Ela ela poderia receber pela clínica, faturar a prestação de serviço pela clínica para os candidatos, e ela poderia efetivar o pagamento de vocês pela clínica, e aí que está a diferença. Se ela paga vocês pela clínica, nós temos que entender que a clínica é uma pessoa jurídica. Você não teria que estar emitindo recibo para a clínica. Agora, se ela faz uma terceirização desse serviço e ela faz o pagamento para você da conta dela, aí nós teríamos que entender assim, ó, você está prestando o serviço, então é para a pessoa física dela. Tá. Nesse momento, você teria que estar faturando contra ela. Porque você está ali fazendo os atendimentos, mas, na verdade, você está prestando serviço para ela. E ela, enquanto profissional, né, enquanto pessoa física, ela deveria também fazer uma emissão de recibo para aqueles candidatos. Agora, se ela não for psicóloga, eu entendo Não, ela que não é. eu entendo que você até deveria pagar, você deveria emitir o recibo para ela, porque ela está contratando o seu serviço. Agora, ela deveria entender como é que ela vai prestar o serviço para essas pessoas físicas, porque ela, enquanto não profissional da saúde, ela não vai emitir esse recibo. Ela tem que entender qual o serviço que ela está realizando com essas pessoas. Porque ela também, ou ela teria que estar faturando pela empresa, ou ela vai ter que faturar pela pessoa física dela. Mas agora, para você resolver a sua situação, enquanto origem de recebimento, você deveria estar faturando contra ela. Então, independente ali do que ela vai fazer, né, do que ela precisa resolver ali, na hora que eu for fazer o meu, eu vou fazer para a pessoa física de onde eu estou recebendo na conta. É isso. Agora, é uma situação que a gente sabe que acontece muito, né? Que às vezes acontecem essas parcerias, né? De prestação de serviço. Eu entendo assim, que você deveria sentar com ela, ver a forma que vai ficar uma tributação menor para todos, né? Tanto para ela quanto para você, e tentar achar o melhor caminho, né? Porque senão você fica descoberta recebendo esse recurso dela, e pode ser que ela também esteja descoberta recebendo esse recurso na conta dela. Então, tem que entender esse contexto e pensar no planejamento ali entre vocês. Eu sei que existe uma complicação, às vezes até de divisão de percentuais, né? Mas, por exemplo, ela poderia estar fazendo uma divisão de prestação de serviço, onde você faturava para cada candidato a sua parte e ela faturava a parte dela para cada candidato. Mas é uma questão, assim, de realmente sentar, ver a melhor tributação para todo mundo ali e tentar entender a logística desse negócio, né? Não, eu acredito que eu não resolvi o seu caso, eu só te dei uma origem da sua receita. Não, sim, é porque enquanto você estava falando, eu tinha entendido essa história, né, do físico para o físico, só que aí, né, me dei conta disso, assim, que apesar de eu estar trabalhando, prestando serviço para uma clínica,
É isso, né? A gente sabe que tem histórias e histórias, mas eu não recebo pela clínica, eu recebo pela conta física, né? E os valores, eles alteram a cada mês, dependendo da quantidade de profissionais, de candidatos, enfim. Mas aí Entendi. daria essa diferença, né? Daria. A clínica poderia estar recebendo os candidatos como uma prestação de serviço, né? E ela poderia estar efetivando o pagamento de vocês pela clínica. Agora, precisa entender a tributação da clínica, ver qual é o melhor caminho para ela e também para você. Porque quando ela te pagar também pela pessoa jurídica, que seria pela clínica, ela vai ter que fazer retenções de você. E essas retenções pode ser que elas sejam pesadas também. Entendi. Então, é uma situação, assim, de realmente de sentar e ver o melhor caminho aí, a melhor logística para essa situação aí. Porque tem a separação, se uma parte é para ela, uma parte é para você, né? Uhum. Entendi. Obrigada. Tá, joia. Eric, o Júnior levantou a mão também, mas tem uma pergunta do Fábio aqui, eu vou ler ela e a gente tenta adaptar para ver se é isso que ele quis perguntar mesmo, tá? Tá Ele bom. falou que atualmente contribui com o salário mínimo no GPS e perguntou se ele poderia emitir recibo até o valor desse salário mínimo e continuar pagando o mesmo valor. Fábio, se até você quiser falar também, mas que eu entendi, né? Se ele poderia emitir os recibos somente no valor de um salário mínimo, que é o GPS que ele declara, e não emitir os outros. Seria isso, Fábio? Você ainda está por aí? Não sei se eu entendi errado Não, também. Cássio, obrigado pela oportunidade. Sim, seria mais ou menos isso, porque assim, atualmente eu pago por um salário mínimo, né? Então, assim, todo mês eu tenho intenção de melhorar esse valor, né? Mas eu já estou começando a pensar em fazer uma migração com o PJ. Que na realidade, assim, lógico que eu faturo bem mais, só que assim, hoje eu pago por um salário só, né? Aí, por isso que eu fiz essa pergunta, se existia essa possibilidade de eu fazer. Porque nem todos pedem recibo, né? Alguns pedem, outros não. Então, poderia fazer, tipo assim, selecionar alguns e emitir para alguns só. Não para todos, você entendeu? Assim, te respondendo parcialmente sua pergunta aí, você pode, sim, observar suas despesas, né, e fazer essa análise de quanto que, se eu emitir pela pessoa física, o quanto de despesa eu tenho que vai reduzir a minha base de cálculo. Então, se eu tenho despesas ali que reduzem a minha base de cálculo, então pode ser que compense eu ficar ali na pessoa física. Agora, se de repente você tem uma parte que não está registrando, talvez seja o momento de você observar uma pessoa, dependendo do volume de receita seu, observar se uma pessoa jurídica ali, às vezes, pode ser mais interessante se as suas despesas não forem suficientes para deixar uma base de cálculo na pessoa física, uma base de cálculo menor, para que tenha uma apuração menor de imposto. Então, se você não tem muitas despesas e está tendo uma receita um pouco maior, tem que ver se vale a pena migrar aí para uma pessoa jurídica. Esse percentual que eu falei para vocês aqui de 6%, ele é bem bacana, porque dá uma ideia para vocês, assim, quanto que eu estou pagando na pessoa física. Eu lembro que se eu pagar mais 6%, eu preciso começar a ver se vale a pena partir para uma PJ. A empresa em si, ela tem obrigações, ela traz outras despesas também. Então, não necessariamente a gente vai olhar só para a despesa do imposto. A gente fala esses 6%, mas tem outras despesas que a gente também tem que pensar. Aí vai da situação de faturamento de cada um, volume de despesa de cada um. Beleza, obrigado pelo esclarecimento. Tá, joia. Júnior, você queria perguntar também? Sim, era até um complemento à discussão que a Ana nos proporcionou aqui, né? Porque ela estava falando basicamente de uma prestação de serviço, né? Então, ela, enquanto psicóloga, está prestando um serviço ali para aquela clínica, né? Nesse caso, ela está falando de um serviço de avaliação psicológica.
ele é um serviço que, em alguns casos, a gente não coloca ele como serviço especializado, pensando em KNAI, né? Como serviço especializado em atuação em psicologia. E aí o que me veio é que nós da psicologia temos vários serviços que são disponibilizados em determinado momento, como avaliação psicológica, né? Nesse é o caso dela, como é, processos seletivos, onde a gente vai fazer uma análise e busca de serviços terceirizados, treinamentos que a gente pode prestar para alguma empresa, enfim, outros serviços que não necessariamente são serviços de saúde. E aí esse é um ponto que ficou para mim, né? A gente está falando do Receita Saúde como uma obrigatoriedade desse profissional de saúde emitir os recibos dos os seus recebimentos, né? Emitir os recibos do seu faturamento em serviços de saúde. Esses outros serviços que a gente acaba prestando, eles entram ou não dentro desse mesmo contexto do Receita Saúde. Não estou falando de declaração de imposto de renda, né? Isso vem uma outra característica. Enfim, eu fiquei com esse ponto aí. Nossa, perfeito, Júnior. Pergunta sua é excelente. Vamos lá. Tudo que a gente está tentando passar aqui hoje, ele está ligado ao Receita Saúde, né? Quando eu presto, enquanto pessoa física, se eu presto algum outro tipo de serviço, lá dentro do Carnê-Leão, eu tenho a opção de fazer essa declaração daquele serviço, daquela minha receita. Então, se a Receita Federal ela nos trouxe uma obrigação de emitir um recibo de forma eletrônica para as atividades de saúde, eu vou emitir por aqui. Se eu presto algum outro tipo de serviço que ele não é dessa atividade, que qualquer pessoa, né, qualquer pessoa não, né, uma pessoa que não precisa ter essa habilitação de saúde poderia estar prestando, eu tenho dentro do Carnê-Leão outro campo para colocar. Eu, enquanto pessoa física, vou emitir um recibo ali de prestação de serviço, se for para uma outra pessoa física, né? Então, se eu estou fazendo um trabalho que esse trabalho não tem a ver com a área da saúde e que é um trabalho remunerado, pago por outra pessoa física, eu emito um recibo comum, igual vocês já emitiam, e na hora de fazer o preenchimento do Carnê-Leão, vocês vão ver que existe o campo de outras receitas para ser declarada. No final, vai existir uma somatória. Não vai reduzir o imposto, não vai mudar a tributação, porque a receita ela vai ser somada. Mas é uma forma diferente de declarar. Muito boa essa pergunta, viu, John? Perfeito, era uma dúvida, esclarecimento que eu acho que ele faz-se necessário para vasta possibilidade, né, de recebimentos que a gente tem, não só enquanto psicólogo, né, mas enquanto pessoa física, que é o tema vem trazer hoje. Sim, sim. Bacana. Tem mais alguma pergunta, Cássio? Não, o pessoal, pelo jeito, já tirou as dúvidas, né, tudo. Agradecer essa disponibilidade, né, sua, esse momento que você tirou aí para estar tirando essas dúvidas, para estar ajudando a gente. Essa questão final que o Júnior trouxe, eu acho que fica muito claro que o Receita Saúde, ele é realmente principalmente para a parte de atendimento, prestação de serviço de atendimento, certo? E que os demais serviços continuam pelo ECAC, como você explicou. Então, ficou bem claro para mim também, espero que para os outros tenha ficado claro como que deve ser feito, como que nós temos que ir fazendo. Seu contato está aqui, eu vou encaminhar ele no grupo depois, tanto o seu quanto o da contabilidade, tá? Tá bom. Para quem tiver mais dúvidas, quiser identificar se vai conseguir, se precisa passar por um CNPJ, ver às vezes uma questão de alíquota, porque o CNPJ é como você falou, né? Não é só os 6%. Tem às vezes uma manutenção ali com a contabilidade, tem às vezes algum alvará que pode ser que precise. Então, que vocês busquem esse contato com o Eric, com a contabilidade, para que vocês tenham a noção de qual vai ser o melhor caminho para cada uma de vocês, para cada um de vocês, tá? Mais uma vez, Eric, agradecer pela essa disponibilidade, por ter tirado essas dúvidas e ter ajudado tanto a gente com essa formação hoje. Tá jóia. Tá bom. Tá aqui meu contato, Cássio. Quem sentir alguma necessidade, me coloca à disposição, né? Pode estar chamando, a gente tem maior prazer em atender aí o pessoal, principalmente
da rede, que está aí como parceiro nosso, tá? Também, quem não for também, estamos aí à disposição. E se também tiver ficado alguma dúvida referente a essa explicação, pode também estar chamando também, o Cássio vai estar passando o contato aqui do escritório também, se porventura acontecer de preferir falar com a nossa equipe aqui, não tem problema, estamos à disposição. Obrigado aí pelo convite mais uma vez aí, agradeço aí você, Cássio, Júnior, Marina, Gabi, todo mundo aí, Marcelo. Tá bom, Obrigado. Eric. Boa noite a todos. Obrigadão, Érico. Obrigado pela Obrigado. disponibilidade, cara. Valeu.